vezes, né, ministrando cursos para homens, ministrando aqui para esses preciosos irmãos. Me sinto em casa, irmãos, e quero agradecer desde já ao nosso querido pastor, toda essa diretoria, esse presbitério, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, já tenho 23 anos de ministério, mais ou menos uns 17 como pastor. Fui missionário, obreiro no México durante 2 anos, 3 anos em Belém do Pará. E agora já estamos há 16 anos, 15, 16 anos aqui no Paraná. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sou filho do pastor Giovanni e da Elizabeth Zimmermann. Meus pais têm livros maravilhosos na área de família, vida pessoal, casamento, você pode encontrar ali fora. Umas camisetas bem lindas para você levar, presentear alguém ou você também ter. Um material maravilhoso, queridos. Meu pai e minha mãe são pastores há 43 anos. E pela graça de Deus, os 4 filhos são pastores. O que é um milagre, né? Mas Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Desde pequenininho, meus pais sempre profetizaram isso. Eles declaravam para nós, desde tenra idade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa declaração profética aconteceu. A minha irmã é pastora junto com o esposo em Brusque. Tem uma comunidade local de mais ou menos 300 irmãos, comunidade Nova Aliança, pastor Abel e Priscila Zimmermann. A outra irmã, Débora Bartira de Carvalho Zimmermann, e o seu marido Nilson Carneiro. São pastores também, ministros de louvor, uma das maiores igrejas batistas de Santa Catarina, primeira igreja batista de Blumenau, são mais ou menos 2.300 irmãos. Meu pai também é pastor nessa igreja, faz parte do presbitério, cuida dos pastores. E o meu irmão é pastor em Bebedouro e também missionário na África. Ele sempre fica variando entre o Brasil, 2, 3 meses no Brasil, 2, 3 meses na África. Ele tem um orfanato maravilhoso, se você quiser conhecer o projeto dele, investir em missões, é um trabalho muito lindo, chamado ID África. ID África, só colocar no Google, né, ID África, projeto ID África, você vai entrar no site. Um trabalho lindo, onde ele cuida de mais de 300 crianças, dando 3 refeições ao dia, formando aquelas crianças numa escola fundamental ali, ajudando, apoiando um país extremamente carente, com mais de 60 mil órfãos de pai e mãe que morreram de AIDS. Tenta imaginar, querido. Então, um país com 60 mil órfãos de pai e mãe, o trabalho lá é imenso, muita necessidade, e graças a Deus ele tem feito um trabalho muito lindo através desse projeto ID África. E nós estamos aqui pastoreando nossa igreja local, já mais ou menos há uns 8 meses, Igreja Casa na Rocha. Estamos ali com aproximadamente uns 70 irmãos, 15 em Cianorte e mais ou menos uns 55, 60 ali em Umuarama, trabalhando para Jesus, ganhando almas para Jesus, servindo ao Senhor com a nossa família pastoral. Os irmãos vão estar orando por nós? Amém, queridos? Ore pelo pastor Giovanni, nós precisamos muito, né? Principalmente nesse tempo difícil de pandemia, os pastores precisam de oração. Ao mesmo tempo, nós oramos por vocês todos os dias, né? Pelas ovelhinhas preciosas, pelos necessitados, mas nós também precisamos da oração e da intercessão dos nossos amados irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e relevante nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Sim ou não? Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos? Então eu trouxe uma palavra do céu para o seu coração. A esperança do cristão. Glória a Deus. A esperança do cristão. É o título que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu quero definir o que é esperança. O que é esperança? Um filósofo do século IV a.C., Aristóteles, um dos grandes, né, foi o pai da matemática, um grande pensador do século IV a.C., ele diz que a esperança é o sonho do homem acordado. Olha só que legal. Estamos vivendo tempos nebulosos, né, tenebrosos, onde as pessoas estão ansiosas, agoniadas, com medo. Nada melhor do que esperança nos nossos corações. A esperança é o sonho do homem acordado. Teve um outro poeta também, brasileiro do século XIX,
ele falou uma frase muito bonita, eu achei muito legal, sobre esperança. Olha o que ele diz: a esperança não murcha, ela não causa, também, ou seja, ela não cansa, desculpa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Amém? Quem quer voar comigo aqui nas asas da esperança, dá um glória a Deus, bem lindo. Amém, irmãos? A esperança nos faz voar em lugares mais altos com Deus. A esperança enche o nosso coração da graça de Deus, do fervor do Senhor. E hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos têm abandonado a fé, outros têm perdido a esperança, outros têm olhado para a vida de forma cinzenta, né, nebulosa, com ceticismo, pensando sempre o pior, com pessimismo. Mas nós somos crentes, nós somos cristãos. E assim como esse poeta do século XIX, Augusto dos Anjos, com a graça de Deus, nós vamos tomar as asas da esperança e vamos a lugares mais altos que Deus tem para mim e para você. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Está meio vermelhinha a luz aqui, está acabando a bateria. É normal? Tá, então só trocar aqui, né? Vamos lá. Som. Agora está crente esse microfone aqui. Então, irmãos, outra coisa muito importante, outra frase tremenda sobre esperança, ele diz assim, um outro pensador norte-americano chamado Norman Paley, ele disse assim: pratique a esperança. À medida que a esperança se torna um hábito na sua vida, você consegue alcançar um espírito feliz. Amém? Quem quer viver cheio de felicidade, cheio de alegria, com esperança no coração, olhando a vida de forma colorida, maravilhosa, otimista, com fé, com confiança no Senhor? Irmãos, o mundo ter descrença, ceticismo, ver a vida cinzenta é normal, eles não têm a esperança. Mas nós temos esperança. Amém? 1 Coríntios 13 fala que nós temos uma tríade: a fé, a esperança e o amor. Nessa vida nós precisamos de fé, mas existe um irmão gêmeo do lado, a esperança. E uma outra base de sustentação da vida do cristão, que é o amor, porque Deus é amor. Então é necessário esses três elementos na vida cristã: a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que aqueles que se aproximam, né, se acercam, se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Deus existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm sentido o cuidado do Senhor com a sua vida no meio da pandemia? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, irmãos. Então não perca a esperança. O pregador da palavra, todo pastor, todo crente, todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus tem que ser um pregador não de coisas nebulosas, não do caos, não do pessimismo, não do negativismo, não. Nós somos pregadores de esperança. O Evangelho produz esperança no coração do homem pecador, que através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós voamos então nas asas da esperança, praticamos a esperança, alcançamos essa esperança e vivemos, como disse esse pensador Norman Paley, um espírito feliz, ou seja, a verdadeira felicidade, a vida abundante que Jesus promete para nós. Amém, irmãos? Então vamos ler um texto lindo da palavra de Deus que fala sobre esperança, fala sobre sofrimentos, fala sobre dificuldades, mas também fala da glória de Deus se revelando em meio às dificuldades. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25. Abra comigo o texto sagrado, Romanos capítulo 8, 18 a 25. Esse texto eu gosto demais, esse é o capítulo que eu mais gosto da Bíblia Sagrada. Capítulo 8 de Romanos, Paulo estava naqueles dias extraordinários, cheios do Espírito Santo. Ele nos ensina em todo o capítulo 8 como vivermos a vida vitoriosa, a vida triunfante, a vida esperançosa,
a vida confiante, a vida no Espírito. Esse é o título do capítulo 8 de Romanos, a vida no Espírito. O tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Somos justificados mediante a fé, não pela lei, não por causa das obras, mas pelos méritos de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas não adianta nada nós sermos apenas justificados pela fé, se não vivemos essa fé em esperança. Se não vivemos essa fé numa vida no Espírito, numa vida triunfante. E é isso que Paulo fala nesse lindo texto da palavra de Deus que eu trago para o vosso coração. Olha o que diz, versículo 18, capítulo 8. Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, Deus quer revelar a sua glória em você. Fala para ele de novo, fala assim, tem glória de Deus para ser derramado na tua vida. O crente vive de glória em glória, irmão. Amém? Ele tem que falar, ele tem que gritar, oh glória! Mas ele tem que viver de glória em glória. Há uma glória de Deus a ser revelada nas nossas vidas. E aí entra o versículo 19, a ardente expectativa da criação, ou seja, de todo o universo criado. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão, irmão. Aonde estão os filhos de Deus em Perobal? Aleluia! A cidade de Perobal aguarda a revelação da glória de Deus nos crentes dessa cidade. E não só isso, aqui fala, eu creio também, fala do arrebatamento da igreja, do momento mais lindo que o crente vai experimentar, que é o momento da glorificação plena, completa, no dia da volta de Jesus. A natureza geme, olha essa pandemia, a terra tremendo, as pessoas com medo, né? O pessimismo assolando corações, ansiedade, medo, síndrome do pânico, tantas e tantas dificuldades e mazelas que até então os homens não tinham, hoje tem de maneira muito mais intensa em meio a essa pandemia, mas os filhos de Deus estão manifestando a glória e a graça do Senhor. E um dia Jesus vai voltar para nos buscar, e nós subiremos com Ele nesse momento glorioso chamado arrebatamento da igreja, também é conhecido como translado. Translação, a ação de Deus de transportar os seus filhos para a glória. Também é conhecido como o rapto da igreja. Ou a vinda de Cristo, o dia de Cristo, o dia do Senhor. Eu creio que aqui no 19 está se referindo a esse dia também. A volta de Jesus. Irmãos, nós cremos que as portas da graça já estão se encerrando. A qualquer momento Jesus vai voltar em glória para buscar uma noiva, um povo sem mácula, nem mancha, nem ruga, que vive a santificação, a honra, a consagração, a dedicação exclusiva a Jesus de Nazaré, mesmo nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Querido, tribulação é uma palavra, né? A raiz da palavra tribulação, ela vem do latim, significa tribulum. Tribulum era uma peneira que os romanos usavam para separar a palha do trigo. Olha que coisa tremenda. O romano, né, quando colhia o trigo, jogava no tribulum, que era aquele cesto que separava, uma espécie de peneira, que peneirava o trigo, separava a palha e deixava apenas o fruto. Irmão, toda provação, toda tribulação é Deus peneirando o seu povo, para que nós demos mais e mais frutos para Deus. Amém? É Deus nos forjando a imagem e semelhança de Jesus. É Deus forjando os frutos do Espírito em nós. É Deus nos revelando por darmos frutos como verdadeiros filhos de Deus. E também revelando quem é palha. Quem é um crente nominal, superficial. Quem não está nem aí para Deus. Quem está abandonando a fé. Quem, por exemplo, pastores, tem pastores abandonando, igrejas, muitas delas fechando, porque eram profissionais da fé, não eram verdadeiros pastores. Um pastor não abandona Jesus no meio da tribulação, pelo contrário, ele cresce. Amém?
Estamos falando disso, ele cresce em Deus, ele cresce em Jesus. Não. Tem pastores aí abandonando o ministério. Tem igrejas fechando. Muitas delas porque já começaram errado. A igreja não depende de estrutura, irmãos. Eu tenho aprendido nesses últimos 8 meses. A igreja não precisa de estrutura. É maravilhoso isso aqui, ar-condicionado, estrutura. Mas a igreja são pessoas. Amém? Temos que cuidar da estrutura? Sim. Ela tem importância? Sim. Mas é secundária. A igreja são pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas. Os pastores precisam ser cuidados. Os cristãos precisam ser cuidados. Os cristãos precisam de esperança. Amém? Igrejas são pessoas. Nós somos o santuário do Deus vivo. Olha o que diz o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Tudo isso por causa do pecado, lá de Adão e Eva. Adão e Eva entregaram a autoridade e sujeitaram toda a natureza criada por causa do pecado. Não voluntariamente, diz a Bíblia, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Esse cativeiro da corrupção é o pecado. É as deteriorizações que vieram em termos de criação por causa do pecado de Adão e Eva. Mas ela será transformada na liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? O pecado não triunfará, irmão. No projeto da Bíblia, no projeto profético. Quem vai vencer é o Senhor. É os filhos de Deus que se manifestarão nos tempos difíceis que estamos vivendo. E se você estudar a história da igreja, meu irmão, você vai ver que essa pandemia que nós estamos enfrentando não é nada perto do que muitos cristãos já vivenciaram e passaram ao longo da história da igreja. Perseguições terríveis, serem jogados diante de leões, serem crucificados de cabeça para baixo, muitos sendo queimados no Coliseu de Roma e em outros lugares. Irmãos, o que nós estamos vivendo não é nada perto do que os primeiros irmãos da igreja primitiva viveram, principalmente no século VI, a partir da perseguição do imperador Nero até o século 170 aproximadamente, com Diocleciano. Perseguições terríveis, 110 anos de perseguições terríveis, onde famílias eram dizimadas, pais e filhos separados, crentes aprisionados, muitos queimados, jogados nas feras. E eles não abandonaram a fé. Eles não perderam a esperança. Sabe por quê, irmão? Porque a esperança deles não estava nesse mundo. A esperança deles era o céu. A esperança deles era Jesus. Amém? É tempo de nós crescermos em Deus, mesmo em meio às dificuldades. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o 22. Porque sabemos que toda a criação, tudo isso que foi criado por Deus, que caiu no colo de Satanás por causa do erro de Adão e Eva, toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. É o que nós cremos que estamos vivendo. As dores de parto. Para que o filho varão seja gerado. O filho varão é a verdadeira igreja, a igreja invisível, os verdadeiros filhos de Deus, que vão se manifestar nos tempos do fim para o arrebatamento da igreja. Amém? E a Bíblia diz que esse filho varão, a igreja invisível, será arrebatada para Deus. Eu não sei vocês, irmão, mas eu estou doido para subir para os céus. Você também, irmão? Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, as coisas dessa terra já não me atraem. Eu quero Jesus de Nazaré. Eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero ir para o céu. Eu anseio a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus está voltando, as dores, de parto. O filho varão está nascendo, a igreja, a verdadeira igreja, os verdadeiros filhos de Deus estão se manifestando nesse tempo. A natureza, a criação está gemendo, está angustiada. 23, e não somente ela, mas também nós. Ou seja, não é só a natureza. Você sabia, querido, que no século XX aconteceu mais terremotos na história da humanidade do que toda a história da humanidade para trás? Terremoto em todos os lados, a terra está gemendo.
na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Terremotos, vulcões explodindo. Olha o que deu naquela vez na Indonésia, aquele maremoto terrível, mais de 180 mil pessoas morreram. Na Índia, na Indonésia, ilhas foram dizimadas, cidades. Jesus está voltando. Amém? E muitos cristãos sobreviveram, sabe por quê? Porque estavam aliançados com Deus. Claro que alguns morreram, mas muitos sobreviveram porque ouviram a voz do Espírito Santo e subiram nos morros para orar. E quando subiram nos morros, vieram o terremoto. Há relatos de missionários, de pastores, que pastoreavam e cuidavam de rebanhos nesses lugares, lugares hostis ao Evangelho. A maior nação muçulmana do mundo é a Indonésia, mais ou menos 300 e poucos milhões de habitantes, na sua grande maioria muçulmanos. Mas muitos crentes ouviram a voz do Espírito Santo, subiram nos montes e foram poupados em meio àquele maremoto. Amém? A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. A natureza geme, ela está em angústia. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo no coração, assim, faz um carinho assim no seu coração, fala assim: boa noite, Espírito Santo. Fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo está gemendo, o Espírito Santo está clamando dentro de nós. Abba, Pai. O Espírito Santo está clamando dentro do nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está clamando no nosso coração. Volta, Jesus, para nos buscar. Esse é o Jesus que nós amamos. Essa é a esperança do cristão. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Que adoção é essa? É o arrebatamento da igreja. É o momento onde os filhos encontrarão com o papai e com o seu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. O autor e consumador da nossa fé. Estamos aguardando essa adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é isso, pastor? É a ressurreição dos justos. Você sabia disso, irmão? Se você tiver morrido fisicamente, quando nós morremos fisicamente, o nosso espírito já é levado aos céus. A nossa alma e o nosso espírito, o nosso homem interior, invisível, é conduzido aos céus. Os anjos de Deus vêm, nos recolhem. E quem morre sem Cristo não é anjo que vem recolher, são os demônios para levar para o inferno. Quando você morre em Cristo, os anjos vêm e recolhem você e te levam para o céu. A sua alma e o seu espírito. Mas lá ainda você está incompleto. O seu espírito está justificado, aperfeiçoado. Você já não tem as mazelas do corpo do pecado desse mundo, o corpo terreno, esse corpo que você está vendo, meu, seu, nosso. Mas você ainda não está completo. Você só vai ser completo nesse dia glorioso, o dia do arrebatamento da igreja, o dia da ressurreição dos santos. Amém? Onde eu e você teremos um novo corpo glorificado. O mesmo corpo que Jesus tem hoje, ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primeiro daquele que ressuscitou dentre os mortos. De uma nova geração de ressuscitados que serão redimidos. A redenção do nosso corpo vai acontecer nesse dia glorioso da volta de Jesus. Se nós estivermos vivos, diz o texto sagrado, em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar e nós vamos subir em glória e nos encontraremos com Cristo nos ares. Vivos seremos transformados. Mas se nós estivermos mortos, seremos ressuscitados. Fala comigo, vivos serão transformados. E mortos em Cristo serão ressuscitados. É isso que o texto está dizendo, irmãos. A esperança, a redenção do nosso corpo. 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança é uma expectativa. É o que nós aguardamos, o dia da redenção do nosso corpo. O dia do arrebatamento da igreja. O dia em que nós nos encontraremos com Cristo, onde Ele nas portas dos céus vai nos receber, eu e você, vai abrir as portas celestiais.
e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vinde para o lugar que eu vos tenho preparado. Amém? Jesus prometeu isso em João 14, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, diz o texto sagrado. Mas eu vou lá vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Amém? Quem quer subir nas moradas eternas comigo, diz glória a Deus. Irmãos, nesse dia, os verdadeiros crentes, o filho varão, a igreja invisível, a real igreja do Senhor Jesus vai subir em glória. Vai ser glorificado, vai ser arrebatado, ressuscitado, e nós nos encontraremos com Cristo nos ares para todos sempre. Celebraremos as bodas do Cordeiro, uma grande santa ceia celestial. Participaremos do tribunal de Cristo, onde tudo aquilo que fizemos nessa vida será julgado, se fizemos com a motivação correta para a glória de Deus ou para a glória do eu, para a nossa glória humana. Se for para a glória de Deus, vai se transformar em coroas. A palavra no original aqui grego é Stefanos. Coroas aos vencedores. Coroa àqueles que venceram. Coroas de honra, formadas por ouro, que significa na Bíblia santidade, por prata, que significa a redenção de Cristo, e por pedras preciosas, que significa a glória de Deus, revelada na natureza criada. Amém? A Bíblia menciona pelo menos 6 coroas. Se você quiser assistir, eu tenho um vídeo. Eu preguei domingo passado sobre isso. Comprando ouro, significa vivendo uma vida de santidade, consagração, que vale a pena, e lançando coroas. O título da mensagem é essa. Pode procurar lá, Facebook, facebook.com/pastor.gil. É o meu Facebook pessoal, tá lá. Comprando ouro, lançando coroas aos pés de Jesus. Essa é a nossa esperança. Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança está apenas nessa vida terrena, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Tem muita gente que vive assim, ele pensa que a vida terrena é o que importa, conquistar, fazer, né? Mas Jesus pensa diferente, ele diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente perdendo a alma, tentando conquistar coisas nesse mundo, trocando as prioridades, invertendo os valores, conquistando coisas materiais que são corruptíveis e perdendo as coisas que são eternas, os verdadeiros valores. O texto sagrado continua no 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois aquilo que se vê, como é que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Quantos vão sair daqui cheios de esperança? Dá um glória a Deus. Esse é o meu objetivo, irmão, mudar a tua expectativa. Tua expectativa não é o hoje, não é o presente, não é o corona. O problema não é o corona. Temos que cuidar, claro, ser prudente, sim. Usar máscara, sim. Passar álcool gel, sim. Manter distanciamento dentro do possível, sim. Orarmos para que Deus nos guarde, nos preserve, console aqueles que estão enlutados. Nós não estamos aqui alienados da realidade, não. Nós percebemos, é uma problemática mundial que afeta pessoas boas, más, crentes, descrentes. Pastores têm morrido nesse tempo. Eu, pelo menos, perdi pelo menos 3 amigos, pastores que morreram. Que Umarama, um pastor precioso, meu amigo, pastor da Bola de Neve, morreu. 43 anos de idade. Nós pranteamos como igreja, choramos pela perda desse irmão precioso. Mas um dia, eu e você vamos nos encontrar com ele lá no céu. Era um homem de Deus, piedoso, consagrado, tremendo. Isso é que é tremendo, querida. A nossa esperança não está apenas nessa vida. Não está apenas aqui e agora. Não, a nossa esperança está além dessa vida terrena. É nos encontrarmos com Jesus. É sermos arrebatados como igreja. É irmos para o céu, para o lar celestial. Amém?
E vivemos nessa vida, tanto quanto possível. Claro, ninguém quer morrer, é óbvio. Mas vivemos na perspectiva paulina, do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Não tenha medo da morte, não tenha medo de nada, irmão, a não ser do pecado, a não ser do inferno, a não ser de desagradar a Deus. É esse o medo que o crente tem que ter. É o temor do Senhor, é uma reverência a Deus, é o medo de pecar, porque o pecado quebra o próprio ser humano. Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você. Eu tenho ensinado isso para vocês. O que é maldição? Maldição é o mal em ação. Porque uma lei de Deus foi quebrada, o mal entra em ação. É Deus disciplinando você. Deus usa até o diabo, os demônios, enfermidades, dores e mazelas, para trazer de volta os seus filhos que estão se desviando através de pecados e erros. Amém? Fala comigo, a minha esperança é Jesus. A minha esperança é o céu. É isso que nós aguardamos nessa vida. Essa pandemia é Deus chacoalhando o povo. É Deus chacoalhando as nações. E tem gente que não está se espertando. Tem gente que não está entendendo o que Deus está fazendo com esse grande chacoalhar de Deus a nível mundial. Gente continua aprontando, gente continua vivendo uma vida hipócrita, gente continua aprontando. Tem muita gente que não está levando as coisas de Deus a sério. Tem muita gente ainda desviando da fé, apostasia. Tem muita gente abandonando a vocação de Deus, o chamado, o propósito. Mas eu e você seremos diferentes. Nós temos esperança, nós temos Jesus, o nosso alvo é Cristo. Amém? É assustador, irmãos, uma vida sem esperança. Graças a Deus, em Jesus Cristo temos a esperança nele. Esperança na Bíblia não é um desejo, pelo contrário, é uma realidade. Amém? Para de ficar com a cara triste, para de ficar muxoxo, cara fechada. Você não vai atrair ninguém para Jesus com o rosto fechado, com a cara mirrada. O crente é feliz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmão? A Bíblia diz que na presença de Deus há delícias perpetuamente, há plenitude de alegria. Se você está triste, irmão, é porque falta buscar a presença de Deus. Você pode ver todo mundo que ora, todo mundo que adora, todo mundo que jejua, todo mundo que se consagra, que medita na palavra de Deus, é um crente feliz. Por mais que ele esteja passando por tribulações, por lutas, por dificuldades, ele lembra como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 8, a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Amém? Irmãos, isso é tremendo. É tremendo isso. Deus quer revelar a sua graça sobre a tua vida. Deus quer que a alegria do seu coração não seja as coisas desse mundo. Não seja o seu cônjuge, seus filhos, não. Seus sonhos, projetos, não. Seja o próprio Jesus de Nazaré. Seja Ele, seja o deleite com o céu. Seja a volta de Jesus, seja a esperança da glória de Deus. Se Deus prometeu, irmão, na sua palavra, Ele vai cumprir. A esperança do crente não é um desejo, mas uma realidade. A esperança do crente é um fato. Ainda não realizado, mas é um fato. Porque quem prometeu é Deus. E Deus, se Ele promete, Ele cumpre. Ele é diferente dos seres humanos, que às vezes falham, né? Fazem promessas, mas não cumprem. Às vezes dizem algo, mas não fazem. Frustram expectativas. Deus jamais vai te frustrar. Amém? Romanos capítulo 10, o texto sagrado diz: aquele que nele confia jamais será decepcionado. Jamais será frustrado. Jamais será abatido. Jamais estará perdido. John MacArthur, um grande pastor norte-americano da Grace Community, lá no Texas, ele diz o seguinte: a esperança é uma postura espiritual que nos leva
a olhar confiantemente para o futuro e nos motiva a buscar a semelhança a Cristo com diligência. Amém? Esperança é isso, é um olhar com uma postura espiritual para o futuro. E enquanto esse futuro não chegou, mas eu creio nele, para a glória de Deus, eu já vivo buscando a semelhança a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer ser parecido com Jesus, dá um glória a Deus. Isso fala de tratar bem a sua família, irmão. Isso fala de tratar bem o seu cônjuge, seus filhos honrarem os pais. Tem gente que é bom com todo mundo lá fora, mas é péssimo com os seus da sua casa. Maltrata, é maldoso, se vinga, trata mal, xinga, ofende, machuca. A Bíblia diz em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, é pior do que um incrédulo. Aquele que não cuida dos da sua casa, é pior do que o descrente. Tem muito descrente, pior do que descrente dentro da igreja. Ser semelhante a Cristo fala de sensibilidade, de amor, sacrificial, de se doar, de se entregar, de fazer o melhor, de servir um ao outro, de criar um ambiente de amor, de honra dentro da casa, dentro da família, entre os filhos, junto entre marido e mulher, junto com os pais, dentro da igreja, honrarmos uns aos outros e não ficarmos fofocando um dos outros. E não ficarmos falando mal dos outros, e não ficarmos criticando os outros, mas estendemos a mão para aquele que está pecando, tirando do lamaçal de pecado, acolhendo, amando, ensinando, discipulando. Amém, irmãos? Tendo paciência com aqueles que tropeçam em erros e falhas, e através da graça de Deus, da manifestação do amor abundante de Deus, acolhê-los, trazê-los para perto, ser exemplo, ser referência, ser modelo. Que é fácil cobrar os outros. Agora eu quero ver viver a fé. Quero ver, a Bíblia diz assim, em 1 João capítulo 5, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Falar que ama é fácil. Agora eu quero ver provar o amor. Através de fatos e de verdade. Ter um coração de bom samaritano. A Bíblia fala que o levita passou de lado. O sacerdote também. Quem ajudou aquele que estava caído no meio do caminho, todo escorraçado, todo ferido, todo machucado, foi um samaritano. Que era odiado pelos judeus. E Jesus falou de forma proposital. Falando, ó, tá vendo? Esses que vocês odeiam, esses que vocês tratam como cidadão de segunda classe, esses que vocês disseram que se misturaram com outros povos do norte, das 10 tribos de Israel, que se misturaram com outras 5 nações no norte de Israel, esses que vocês consideram impuros, esses que vocês consideram de segunda classe, esse fez a diferença na vida do próximo. Amém? Será que você tem feito a diferença na vida das pessoas? Pregado esperança, falado de Jesus, testemunhado da fé, amado aqueles que sofrem. Por que nós temos que ter esperança, querido? Porque a esperança é fundamental para o crente. Amém? Ela é fundamental na vida do cristão. Eu já falei da tríade: a fé, a esperança e o amor. Fala comigo: a fé, a esperança e o amor. Sem isso não existe vida cristã. Fé, esperança e amor. Primeiro ponto que nós falamos: a esperança é segura. Segura por quê, irmãos? Abra comigo, Hebreus 6, 19. Como assim segura, pastor? Você já vai aprender aqui.
Olha o que diz. É segura porque ela é personificada numa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Olha o que diz aqui. Vamos ler desde o 17, para a gente entender o contexto aqui. Hebreus 6, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança. Olha a palavra esperança. Olha a palavra refúgio. Quem é o nosso refúgio, irmão? Quem? Jesus. Ele é o nosso refúgio na tempestade, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. Vira a página aí no 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia está dizendo a nossa esperança, a âncora da nossa alma, o nosso coração está ancorado num lugar. Quem é esse lugar? Ele é seguro, ele é firme, ele penetrou além do véu, ele entrou no céu. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Por isso, irmão, a sua esperança é segura. Ela é uma âncora inabalável na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. Amém? Diz que o nome da nossa igreja é Casa na Rocha. A Bíblia diz em Mateus 7, se o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, podem vir os ventos, a chuva, o vendaval, seja o que for, por ele ser prudente, construir a sua casa. Casa fala de família, casa fala de sonhos, casa fala de projetos, casa fala de igreja, casa fala de existência, o nosso ser, a nossa essência. Se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha, podem vir as dificuldades que venham, ela vai permanecer inabalável. Amém? Ancore a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções numa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, não é o Bolsonaro, não é o Ratinho Júnior, não é o prefeito dessa cidade, não é ninguém, a não ser Jesus de Nazaré. Nele a nossa alma está segura, nele a nossa alma está firme, nele a nossa alma pode ancorar e vai permanecer inabalável. Aleluia. Segundo propósito, a esperança é a parte essencial do evangelho. Como eu já falei, não existe evangelho sem esperança. O evangelho é a esperança de Deus, é a salvação, é a vida eterna. Amém? É a esperança de Cristo como nosso Salvador, gerado pela palavra, e o Cristo que em breve voltará. Sem esperança não existe evangelho, sem evangelho não existe esperança. Em terceiro lugar, irmãos, a esperança nos faz perseverar. Amém? Persevera, irmão. Eu sei que não está fácil. Não está fácil pastorear. Estava compartilhando, né? Não é fácil pastorear nos tempos difíceis que estamos vivendo. Não é fácil ser ovelha. Não é fácil ser crente. Ou então tem alguma coisa errada na sua fé. Mas Deus é fiel. Em Apocalipse, o texto sagrado diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só existe salvação para quem persevera. O evangelho tem que ser perseverante. A nossa esperança produz perseverança. A esperança nos faz perseverar. A nossa esperança é a glória de Deus, de um Deus que agirá, operará, que a glória dele se manifestará. E um dia, em breve, eu creio, ele voltará. Amém, irmãos? Fique de pé com o coração grato diante do Senhor. Quem tem esperança aí, dá um glória a Deus. Amém? Não olhe para as circunstâncias. Lembre-se, quem caminha
com Jesus caminha em fé, não por vista, mas de fé em fé, de glória em glória, esperando a vinda do Messias. Com os pés, olha só, presta atenção nessa frase que uma vez o Espírito Santo me deu. O crente, ele tem que ter os olhos para o céu, o coração conectado com Deus e os pés na terra. Os pés na terra significa que você não perde a realidade dos fatos, aquilo que está acontecendo. Você não perde, você não fica nas nuvens, voando no mundo das ideias, não. Você tem senso de realidade. Os pés estão no chão, os pés estão na terra, mas o meu coração está em Deus. E os meus olhos estão na nova pátria, no novo céu, na nova terra, que Jesus tem preparado para nós. Quem tem essa esperança, dá um glória a Deus. Levanta as mãos para o céu e fala: Maranata, vem Jesus. Fala para ele: Senhor, eu estou te aguardando. Senhor, eu quero a volta de Cristo. Senhor, eu quero que o meu coração seja totalmente teu. Começa a orar, querido. Começa a falar com Deus agora. Coloca a mão no seu coração. Entrega o seu coração para Jesus. Renova a sua esperança no Senhor, de glória em glória. Oh Deus amado, tem alguém para tocar aqui comigo? Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, venha sobre esse lugar. Ó Deus, que essa palavra gere esperança, acende a chama nos nossos corações, Pai. De glória em glória, de fé em fé, Pai, queremos viver contigo. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Oh Deus amado, Senhor Todo-Poderoso. Conserta as nossas vidas, Pai. Nossos erros e falhas sejam consertados pelo poder de Deus. Manifesta a Tua unção e a Tua graça, Pai. Queremos voar nas asas da esperança. Queremos alcançar novos patamares em Deus através da nossa fé e da nossa confiança em Jesus de Nazaré. Perdoa, Pai, as vezes que ficamos ansiosos. Perdoa-nos, Senhor, nas vezes que ficamos agoniados com medo. Medo da morte, medo dos problemas. Medo das dificuldades, ó Deus, no meio das lutas e tribulações. Mas de glória em glória queremos ser parecidos com Jesus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios da glória e da graça de Deus. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Oh Deus, aleluia. 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 Cante essa canção comigo. Deus enviou seu Filho amado.
Nós encerramos esse momento profético na Tua presença, Pai, tendo a chama da esperança reacendida diante de Deus. Glória a Deus. Pai, nós queremos declarar que a nossa esperança é o Senhor, porque o Senhor vive. Nós temos esperança de dias melhores, nós temos esperança do céu, nós temos esperança de vermos a glória de Deus, o nosso Salvador. Senhor, que os Teus filhos não percam a esperança. O Evangelho é a esperança de todo aquele que crê, Pai. Reacende a chama no nosso coração. Manifesta a Tua graça, a Tua glória sobre os Teus filhos, sobre essa igreja, sobre esse povo, Pai. Que eles estejam centrados em Jesus de Nazaré, não em seres humanos, não em pessoas, mas em Jesus. Não numa estrutura, não numa localidade geográfica, mas como povo de Deus, como comunidade da fé, colocando os olhos para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles aguardem a volta de Cristo, de glória em glória, semelhantes a Jesus, cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as mãos para o alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te encha de paz. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Que você tenha uma semana de vitória, de bênção, de graça, de glória. Que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com sangue precioso e mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Eu não terminei essa palavra, foi só a introdução. Então, numa outra oportunidade, eu volto a ministrar. Tem mais coisas para falar. Que o Senhor abençoe vocês. Esteja orando pelo pastor Giovanni, amém? Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, o nosso Instagram, Facebook e YouTube, é tudo muito fácil. Sigam-nos nas redes sociais, tudo mesmo nome, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha. A gente sempre tem devocionais que colocamos lá. Nós temos muito material em áudio e vídeo no nosso site pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com. Nós temos 8 cursos de graça que você pode fazer da sua casa, na sua Smart TV, no seu, através do seu notebook, do seu celular, do seu tablet. 8 cursos valiosos para você fazer de graça com certificado, irmão. Se você assistir todas as aulas, mandar uma foto com 2 páginas dos principais palavras e conceitos que você aprendeu, eu mando o certificado para você dos 8 cursos que nós temos disponíveis ali. Nós temos curso de batalha espiritual, escatologia, cura interior, princípios familiares, princípios de liderança, muita coisa abençoada para você crescer e florescer no Senhor. Amém? Tem mais de 1.400 vídeos disponíveis para você e quase 400 áudios disponíveis para abençoar a sua vida e o seu coração através dessas plataformas digitais. Quem vai orar pelo pastor Giovanni? Dá um glória a Deus. Quero ver, hein, irmão? Dobra o joelho e ore por nós. Nós precisamos da vossa oração. Um beijo, vos amo. Essa igreja eu me sinto sempre em casa, em família. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado a toda a diretoria, presbitério. Amo demais vocês. Eu sempre carrego vocês no coração. Temos um carinho maravilhoso por cada um de vocês. Alguns são novos aqui, eu sempre vejo carinhas novas. Parabéns por isso. Que Deus os abençoe. Esteja orando por nós também. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, agradecemos ao pastor Giovanni e sempre prontamente nos atendeu os nossos pedidos. Lembrando, irmãos, que lá fora tem um material dele que está à disposição, tem um casal abençoado lá e que Deus possa abençoar a sua vida. Ele não passa cartão, você conversa lá e o servo do Senhor está aqui. Amém? Pastor Giovanni orou, deu a bênção apostólica. Que Deus abençoe sua vida. Você que nos assiste, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa e a igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, na forma que deve cumprimentar, à distância, ou dando um toque. E assim esse culto, essa transmissão está encerrada para a glória de Jesus. Até mais, a paz do Senhor.